Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 16. Vamos falar sobre os numerais. Vamos lá? Bem, eu trouxe o conceito de numeral, tá? O que são numerais? São palavras variáveis que acompanham ou substituem o substantivo e indicam a quantidade numérica ou a ordem que os seres e noções ocupam em uma sequência. Bem, os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos também. Bom, vamos começar falando, vamos começar falando sobre a classificação dos numerais. Bom, vamos falar sobre os cardinais. Primeiro, vamos lá? Bom, os cardinais são aqueles numerais que vão designar uma quantidade de seres. Exemplo, nessa carteira só há 2 notas de R$ 5. Eu tenho aqui a palavra duas, designando uma quantidade. Então, eu tenho aqui um numeral cardinal. Depois, os ordinais. O que seriam os numerais ordinais? São aqueles que vão indicar série, uma ordem ou uma posição. Exemplo, a primeira proposta foi aceita pela maioria dos alunos. Então, a palavra primeira aqui, está indicando uma ordem, uma posição do substantivo proposta. Então, eu tenho aqui na palavra primeira um numeral ordinal. Depois, os numerais multiplicativos. São aqueles que expressam um aumento proporcional a um múltiplo de uma unidade. Exemplo, comprou na feira o dobro de livros que pretendia. Então, eu tenho aqui na palavra dobro, esse aumento realmente proporcional ao múltiplo da unidade, que no caso estou me referindo a livros. Então, a palavra dobro é um exemplo de numeral multiplicativo. Depois, fracionários. O que seriam os numerais? O que são os numerais fracionários? São aqueles que vão denotar uma diminuição proporcional a divisões, as frações de uma unidade. Exemplo, coube a ela 1/3 da herança dos avós. Então, eu tenho aqui nessa expressão, 1/3, um exemplo de uma diminuição proporcional, ou seja, uma divisão fracionária, certo? Sendo assim, eu tenho um numeral fracionário. Bom, chamamos de numeral coletivo a palavra que vai indicar um conjunto numérico ou um período de tempo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, de numerais coletivos. São eles. Bimestre corresponde a 2 meses. A palavra lustro, lustro, corresponde a 5 anos. A palavra novena, corresponde a 9 dias. A palavra quarentena, 40 dias. A palavra quina, 5 números. E a palavra resma, corresponde a 500 folhas de papel. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de de numerais, vamos dizer assim, de numerais coletivos. Vamos prosseguir? Agora vamos falar da flexão dos numerais. Bem, os numerais cardinais que variam em gênero são 1, uma, 2, duas. Só esses, não é isso? E os que indicam centenas também. 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500 e assim por diante, não é isso? Então, esses são os numerais cardinais que variam em gênero, ou seja, apresentam uma forma masculina e uma forma feminina, ok? Bom, os cardinais como milhão, bilhão, trilhão e etc., só vão variar em número. O que eu quero dizer com isso? Esses numerais cardinais, milhão, bilhão, trilhão, não possuem gênero, não possuem feminino. Eles só vão variar em número, tá? Eles vão apresentar uma forma no singular e uma forma no plural. Então, são eles: milhão, milhões, bilhão, bilhões,
trilhão, trilhões e assim sucessivamente. Os demais cardinais ficam invariáveis, ok, pessoal? São invariáveis, ok? Não vão variar nem em gênero e nem em número. Agora vamos lá, os numerais ordinais. Vamos falar agora dos numerais ordinais? Os numerais ordinais, eles variam tanto em gênero quanto em número, exatamente. Eles apresentam a forma feminina e masculina e também apresentam plural, né, e singular. Singular e o plural. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, primeira. Primeiros, primeiras. Segundo, segunda. Segundos, segundas. Perceberam a variação em gênero e número? Milésimo, milésima. Milésimos, milésimas. Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Bom, falando agora sobre os numerais multiplicativos, tá? Os numerais multiplicativos, eles são invariáveis quando atuam em funções substantivas. Observem aqui o exemplo. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção, né? Então, aqui os numerais multiplicativos, o dobro e o triplo, né? Dobro e triplo ficam invariáveis, porque eles estão atuando aqui em funções de substantivo, tá bom? Em funções substantivas. Então, eles não vão para o plural, né? E nem terão a forma feminina, ok? Agora, vamos lá. Quando atuam em funções adjetivas, esses numerais flexionam-se em gênero e número. Exemplo, teve de tomar doses triplas do medicamento. Então, aqui, né, o numeral multiplicativo triplas se encontra no feminino plural, concordando com o substantivo feminino plural também. Doses, né? As doses, né? Então, é feminino plural. Tá? Por quê? Porque aqui o numeral multiplicativo tripla está atuando em função de adjetivo. Aí sim, ele vai flexionar tanto em gênero quanto em número, concordando com o substantivo que o antecede, que no caso aqui é o substantivo doses, né? Que é um substantivo feminino e plural ao mesmo tempo. Bem, agora vamos falar dos numerais fracionários. Os numerais fracionários flexionam-se em gênero e número, ok? Observe. 1/3, 2/3, ok? E aqui os numerais coletivos também flexionam-se em número, tá, pessoal? Os numerais coletivos flexionam-se em número. Flexionam-se em número. Veja, 1 dúzia, 1 milheiro. 2 dúzias, 2 milheiros, ok? Então é comum, né, na linguagem coloquial, a indicação de grau nos numerais, traduzindo apenas uma afetividade ou até mesmo uma especialização de sentido, tá bom? É o que ocorre, né? É o que ocorre em frases como: me empresta duzentinho. Então, esse duzentinho aqui está traduzindo apenas uma afetividade, né? Outro exemplo, é artigo de primeiríssima qualidade. Então, perceberam que aqui, né, nós estamos utilizando uma linguagem coloquial. Então, é natural que a indicação de grau dos numerais, essa indicação de grau nos numerais, elas ocorram dessa maneira, traduzindo certa afetividade ou até mesmo uma especialização de sentido, como acontece nesses exemplos aqui. Outro exemplo, o time está arriscado. O time está arriscado por ter caído na segundona. Então, olha só que linguagem coloquial, segundona, né? Que é a mesma coisa que segunda divisão de futebol, né? Tá bom? Então, acontece isso daqui, há essa ocorrência, tá? Quando utilizamos uma linguagem coloquial, ok? Bom, agora vem essa pergunta. A palavra ela pode ser numeral ou pode ser um artigo. É um artigo indefinido. Então, quando que é numeral e quando que é um artigo?
Então vamos lá? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Durante a reunião, prestem bem atenção, durante a reunião, houve um funcionário se manifestando acerca da greve. Então vocês podem perceber que esse aqui, né, se refere a um funcionário qualquer. Eu não determinei, né? Eu não conheço, eu não sei quem é. É um funcionário qualquer. Sendo assim, eu sublinhei a palavra um. Então, esse é um artigo indefinido. Durante a reunião, houve um funcionário se manifestando acerca da greve. Eu não sei quem é esse funcionário, tá? Então, aqui é um artigo indefinido. Bom? Agora, observem o segundo exemplo. Apenas um funcionário se manifestou acerca da greve durante a reunião. Agora sim, que esse realmente é um numeral cardinal, porque aqui eu estou mostrando que realmente apenas um funcionário, eu conheço esse funcionário e sei quem é, tá? Então aqui há uma diferença, porque não é qualquer funcionário, é aquele funcionário que trabalha ali, eu já conheço, então esse eu estou delimitando, eu já sei quem é, quem eu estou me referindo, então aqui esse passa a ser realmente um numeral cardinal. Já no exemplo acima, não. Durante a reunião, houve um funcionário se manifestando acerca da greve. Então, eu não especifiquei quem é esse funcionário, né? Então, é um funcionário qualquer. Então, esse é um artigo indefinido. Ok, pessoal? Bom, nós terminamos aqui, né? Falando sobre os numerais, né? E toda a classificação desses numerais. Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!